Fala galera, como é que vai? Meu nome é Joshua Dade e sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série sobre os frutos do Espírito. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre o amor e como o amor tem que ser refletido no Natal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre disciplina e domínio próprio. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostarem, deixa um like, compartilha com um amigo ou se inscreva aqui no canal. E é isso aí. Estamos chegando agora na época do fim do ano e juntamente com isso, chegando à época do fim da nossa série sobre os frutos do Espírito. E é muito interessante falarmos sobre o domínio próprio agora no fim do ano, porque muitos de nós temos a tradição de gerarmos novas metas, objetivos ou até novos hábitos que queremos criar para o ano seguinte. Para que esse ano seja um ano de maior produtividade, prosperidade, ou um ano mais saudável, um ano que a gente realize nossos objetivos ou sonhos. Nós chamamos essas metas de resolução de ano novo. E assim como é necessário nós termos a disciplina para seguir essas resoluções de ano novo, é necessário nós termos o domínio próprio para seguirmos uma vida de santidade e intimidade com Deus. Se formos ler Gálatas 5:22 novamente, vai dizer o seguinte: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas então, o que é o domínio próprio? O domínio próprio nada mais é do que eu exercer o domínio, a autoridade sobre o meu próprio corpo, sobre as minhas próprias emoções e até as minhas atitudes. E à primeira vista, o domínio próprio parece ser uma coisa muito fácil de conseguirmos ter ou de manter, porque afinal o corpo é meu e as emoções são minhas, então eu devo ter a capacidade de controlar as minhas emoções e o meu corpo. Mas quando olhamos para a nossa vida no cotidiano, muitas das vezes as circunstâncias à nossa volta, ou até mesmo o pecado em si, ele nos leva a fazer coisas que nós próprios não teríamos a capacidade de fazer. E a tristeza disso é que assim como nós traçamos novos caminhos e novas metas para a nossa vida no ano seguinte, Deus ele tem traçado desde o início dos tempos um plano para a nossa vida. E enquanto não tivermos o domínio próprio, não conseguiremos alcançar esse plano. Uma das maiores proezas de Jesus na Terra foi que ele não cometeu nenhum pecado, que ele era o Cordeiro Perfeito. E como ele conseguiria ser o Cordeiro Perfeito sem o domínio próprio? Para resistir contra o pecado. Se formos ler Provérbios 25:28, vai dizer o seguinte: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. E isso retrata muito bem o que é uma pessoa sem domínio próprio. Assim como uma cidade sem muros, uma pessoa sem o domínio próprio ela não tem defesas, ela não tem a capacidade de resistir ao pecado. Assim que o pecado vem, assim que as tentações vêm, a pessoa já sucumbe e ela já cai no pecado. Já em contraste, uma pessoa que tem domínio próprio, ela sabe olhar para as tentações, ela sabe olhar para o pecado e controlar o próprio corpo dela, ela sabe controlar as próprias emoções dela, aqueles sentimentos que vêm para o corpo dela. Será que na nossa vida nós temos tido o domínio próprio para resistir ao pecado? Será que nós temos olhado para o pecado e dito não para o pecado? Ou será que nós temos desistido? Muitas vezes os pecados que vão me fazer tropeçar e que vão me fazer cair, não são os pecados que vão me custar a salvação, mas são pecados que vão me afastar de Deus e que vão custar o meu relacionamento com Cristo. Então muitas vezes é muito importante nós colocarmos na balança aquilo que é importante para nós. Será que vale a pena eu desenvolver o domínio próprio na minha vida? Ou será que eu vou continuamente, durante a minha vida, caindo em pequenos pecados que vão me cada vez mais afastar de Cristo? Finalmente, se formos ler 1 Coríntios 10:13, também vai dizer o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Mesmo o maligno muitas vezes procurando novas formas de nos fazer derrubar e de nos fazer cair no pecado, Deus continuamente achará formas de nos fazer levantar, mesmo quando estamos caídos. A Bíblia vai nos dizer e vai nos mostrar que não existe nenhuma tentação, não existe nenhuma dor que Deus permita que caia sobre nós que nós não consigamos suportar. Basta que nós tenhamos o domínio próprio. E como é que conseguimos o domínio próprio? Como é que então nós conseguimos gerar o domínio próprio na nossa vida?
através de um relacionamento com Deus e através da leitura da palavra dele. Porque quanto mais eu vou mexendo no seu espírito e da sua verdade, eu vou percebendo cada vez mais a preciosidade de um relacionamento com Deus. A preciosidade que é a santidade. E eu vou me enchendo cada vez mais de força para lutar contra o pecado, para resistir ao pecado. Que nesse novo ano que está se iniciando nós possamos demonstrar o domínio próprio. Que nós possamos demonstrar disciplina para seguir o caminho que Deus traçou para a nossa vida. E termos a coragem de resistir ao pecado. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, compartilhe comigo ou se inscreva no canal. E é isso aí.